pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios SA. E hoje, o nosso grande mestre, Marco Saravalli, não pôde estar presente e nós vamos hoje tocar aqui a entrevista sozinho. Mas na próxima, Saravalli, volte logo, hein? Na próxima ele está de volta. Bom, hoje a gente tem uma presença especial, sempre aqui com a gente, CEOs, C-Levels, Chairmans, fundadores de empresas que fazem o Brasil dar certo, que fazem o Brasil andar para frente. E hoje nós contamos com a presença aqui de um empresário que veio direto da capital federal para uma entrevista especial aqui no Negócios SA. Ele que é chairman do grupo MED+, que planeja em breve abrir um IPO, abrir capital na Bolsa. Estamos com ele aqui, Vitor Reis. Seja muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Quero agradecer aí a recepção, a BMC, que sempre nos recepciona muito bem. E é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante e interessante, que é empreender nesse país de proporções continentais. Né? Boa. Mara, seja muito bem-vindo aqui à BMC Obrigado. News, ao Negócios SA. Vou pedir agora para a produção colocar no ar um vídeo do que o Vitor colocou em prática na empresa. Fala um pouquinho, Vitor, dessa sua... A gente vai passar o vídeo, mas antes do vídeo, isso que você colocou na MED+, que sirva de exemplo para alguns empresários, ver a empresa como uma comunidade, é isso? Eu entendi que toda empresa precisa de uma razão social para existir, não uma razão financeira apenas. Essa razão social, literalmente, é a razão de impactar comunidades. E por que não ser uma comunidade impactante? A MED+, é uma empresa que possui 5.000 colaboradores que estão espalhados ao longo de todo o território nacional. Então imagina como nós temos uma dificuldade imensa em conduzir esses colaboradores dentro de uma só cultura, dentro de uma missão, dentro de uma visão. Sim. E foi assim que eu entendi que os nossos colaboradores, eles não podem fazer parte apenas de uma empresa, mas de uma comunidade. E o sentido estrito, específico da palavra comunidade para nós é unicidade. É um povo reunido com um só propósito e com o objetivo claro de salvar vidas. Mas antes de salvarem vidas, eles precisam ser pessoas felizes, alegres, capacitadas e benquistas. Bacana. Então, assiste esse vídeo aí e olha que incrível. O mundo muda e nós precisamos mudar com ele. O que era MED+, agora é mais do que um nome, é uma visão. Em 2025, a MED+ dá início a um novo capítulo. Uma era de crescimento, liderança e transformação. Uma era onde cada um de nós se torna protagonista de sua própria história de sucesso. Uma era em que nossa comunidade encontrou o verdadeiro significado de ser rei e rainha de sua própria história. Um novo tempo começou. É a era dos reis. Um povo com líder reunido em um só propósito. E a gente vai romper todas as fronteiras necessárias. Não somos apenas uma empresa. Somos uma comunidade. Vocês não têm ideia a força que isso tem. O Vitor tem muito a ensinar. O Vitor fez da vida dele um exemplo, um líder servidor. Então o Vitor consegue conectar com as pessoas através da sua própria história, mas principalmente com muita verdade. A clareza, o pensamento, a percepção, a visão de mundo desse cidadão é algo inimaginável. Então eu vi crescer e se tornar o gigante empresarial que ele é hoje. Ele é um modelo de sucesso maravilhoso. Não há uma separação entre negócios e a parte espiritual, a parte humana. Então, cuidar de pessoas a partir do zelo que Papai do Céu tem por nós, esse é o Vitor Reis. Bom, estamos de volta. Que incrível, hein? Maravilha, cara. Que energia ali que você passa, cara. Muito bacana. Mas, Vitor, vamos dar um passo atrás aqui. Conta pra gente como que começa a tua história, a tua trajetória como empresário no Brasil. Olha, como muitos outros empresários no Brasil,
Eu comecei, como diz ali o livro do Mito do Empreendedor, né? Que diz o seguinte: o empresário brasileiro, geralmente, ele começa por algo que ele sabe fazer. Então, eu tinha acabado de me formar em segurança do trabalho, eu era técnico em segurança do trabalho, e boa parte dos meus colegas estudavam diuturnamente para passar em concursos públicos, em bibliotecas, em Brasília, que já é uma cultura, né, bem específica da região. E eu nunca quis ser servidor público, né? Eu venho de família humilde, meu pai pintor, minha mãe auxiliar de enfermagem na capital federal, e eu gastava ali todo o meu tempo, os meus amigos estudando para concurso público e eu estudando a legislação trabalhista de segurança do trabalho. Foi quando eu percebi uma brecha inerente na legislação que me dava a oportunidade de atuar como um analista de engenharia de segurança do trabalho e fazer tudo que um engenheiro de segurança do trabalho fazia, mesmo não tendo a formação de engenharia de segurança do trabalho. E aí eu percebi o pulo do gato, fui o primeiro técnico em segurança do trabalho a ter a carteirinha do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, por causa dessa brecha, das impugnações que eu fiz. E assim, com a carteirinha, eu abri a MedMais, empresa de segurança e medicina do trabalho. E assim começamos a atuar como uma empresa de consultoria em engenharia de segurança do trabalho. E isso começou quando? Qual foi o ano? Tem 17 anos. 17 anos. 17 anos. E assim, cara, você acha que você pegou um Brasil, 17 anos, muita coisa mudou na economia, crises, juros altos, juros baixos, inflação sobe, inflação cai, muda presidente, muda governo. Como que é, assim, cara, para você empreender no Brasil? A gente costuma falar aqui no Negócios S.A., quem empreende no Brasil é um herói, quem empreende no Brasil é quem acredita nas pessoas, acredita num país melhor. E como você se sente, cara, empreendendo no Brasil nesses 17 anos, vivendo tantas mudanças, tantas crises e está agora aí um ótimo momento? Empreender no Brasil, para mim, é pular com os dois pés para dentro da empresa e não ter possibilidade de volta. Queimar as pontes e não ter retorno. Quando a gente se joga e se dedica inteiramente, sem a mínima possibilidade de retorno, de volta, sem aquele pezinho ali atrás, a gente está preparado para enfrentar todas as crises. E o que eu geralmente digo, passei por muitas crises, quebrei 2 vezes, fui diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica nesse processo. Passei por um processo de cura, uma doença degenerativa do trato muscular. Vivenciei muitos problemas de lá para cá por conta da empresa. Mas o que eu digo é que dentro de cada crise, seja pessoal, ou seja mercadológica, ou seja nacional, dentro de cada uma delas existe uma partícula de transformação, uma partícula de uma mudança poderosa, que se você conseguir enxergar nos entremeios, você pega aquele detalhe, explode e muda completamente sua vida, sua empresa. Então, toda crise vem carregada de oportunidade. Com uma tempestade, uma chuva, alguém vai vender guarda-chuvas. Então, tudo depende muito do seu ponto de vista. E aquele que escolhe ter um ponto de vista positivo, o sol vai brilhar para ele todos os dias, ainda que para além das nuvens, mas está lá em cima, está brilhando. Que incrível, hein? Fica aí um grande conselho do Vitor Reis, né? Nas crises temos oportunidades, e o Brasil é a terra das oportunidades, né? O Brasil é um país de crises e de oportunidades, né? Eu digo que somos uma nação jovem, 200 anos apenas, comparado com o velho continente, né, que não tem muito o que fazer, já está tudo basicamente estabilizado. Aqui no Brasil temos muitas oportunidades. Falando de oportunidades, você viu uma lacuna na lei, você viu uma brecha assim, estudando a legislação. E, cara, como é que foi esse teu começo, assim, para fazer algo que ninguém fazia na época? Você foi o precursor a fazer esse tipo de Eu tive que serviço? enfrentar inicialmente muito preconceito, por não ter ali um curso de nível superior de engenharia de segurança do trabalho. Sim. Mas ao longo do tempo eu fui conquistando muito respeito do mercado do Distrito Federal na época. Em cerca de 3 anos em consultoria de engenharia de segurança do trabalho,
nós já éramos líderes no mercado brasileiro, produzindo programas de saúde e segurança, laudos de saúde e segurança, todo o arcabouço de consultoria necessária para a área de engenharia de segurança do trabalho. E aí você começou atendendo só na região da capital federal ou você foi expandindo? Fui expandindo, sempre tive uma visão nacional, na verdade global. Sempre tive vontade de ver a Med+, um desejo, uma obstinação de ver a Med+ em todos os estados da federação e nas principais capitais do mundo. É uma meta que eu tenho. Cara, e o seu cliente, né? Ele mudou ao longo do tempo? Você começou a olhar para outros segmentos? Aliás, 17 anos, né? Você olhava para um setor... Porque a gente, quando começa a empreender, a gente começa com uma ideia, né? Sim. E ao longo do caminho, a gente começa a modelar. Você manteve a mesma marca, certo? Mantive a mesma marca. 17 anos, mesmo com todas as crises, você manteve a mesma marca. Eu mudei a mesmo CNPJ. Logotipia, a iconografia há 3 anos, mas a marca é a mesma. Marca é a mesma. Med+, desde o início, a patente é nossa. Temos muito problema que tem Med+ em todo lugar. Eu acabei deixando aquelas que colidem mesmo comigo, eu vou atrás, mas pivotamos muito. Pivotamos muito por quê? Porque o que faz o marinheiro bom é o mar bravio. Certo. Então, nessa de alçar voo ou de colocar as velas no lugar, a gente precisa entender para onde o vento está sendo direcionado. Então, inicialmente, era a segurança do trabalho. No meio do caminho veio uma crise muito forte e os nossos principais clientes em 2014 eram os clientes da construção civil. Perfeito. E a crise da Lava Jato atingiu esse setor de uma forma muito impactante e a gente quase quebrou. E foi nesse período que surgiu uma proposta, crises trazem oportunidades, do aeroporto de Brasília, solicitando para a gente uma proposta para que trabalhássemos a parte de emergência médica do aeroporto, já que na época nós já tínhamos contratos de terceirização de serviços de medicina do trabalho, que já eram conhecidos no Distrito Federal. E aí eu olhei para aquilo, vi a dificuldade, vi que o fluxo de caixa ia apertar. Eu falei, cara, vamos tentar. E aí nós fomos com um preço 70% menor que o mercado praticava. O cliente também estava passando por uma situação de crise e assumimos o aeroporto em 6 meses. Estávamos em mais 6 aeroportos. Uau, foi sim. Surgiu a oportunidade no momento que você perdeu basicamente os seus melhores clientes, mas em 6 meses você já, fazendo algo novo, fez muito bem feito. Exatamente. E ali eu vi uma grande oportunidade e nós focamos especificamente na área de emergência. E hoje a parte de emergência ela corresponde a 92% do nosso faturamento. Uau. E aí você ainda continua atendendo as construtoras ou aí você acabou descontinuando esse A gente continua com a parte de engenharia de segurança e medicina do trabalho, mas compreende aí a 8% do nosso faturamento. Cara, incrível, hein? Até para o próximo bloco, eu vou até preparar uma pergunta para a gente compreender a regulação do Brasil, né? Se a gente no Brasil tem uma legislação e uma prestação de serviço de qualidade em relação à segurança do trabalho em comparação a outros países, que está da América do Sul, Europa, América do Norte. Eu acredito que seja de qualidade, né? Quando você vê a construção civil, todo mundo equipado, com EPI, todo o material, é muito criterioso, né? Mas essa é uma pergunta para o próximo bloco, viu? Já prepara a resposta, porque a gente vai para um rápido intervalo. Aqui sem o Saravalli hoje. Saravalli, grande abraço. Ele que sempre chama o intervalo, ele não está aqui hoje, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o programa Negócios S.A., com entrevistas exclusivas aqui na BMC News. E hoje nós estamos com o Vitor Reis, que é chairman, sócio fundador da Med+. Vitor, a pergunta que nós estávamos falando aqui é sobre regulação. Se o Brasil realmente tem uma regulação positiva, que realmente permite que as empresas se adequem a uma boa segurança do trabalho, e se o serviço prestado é bem realizado, ou existem países que estão à frente do Brasil nesse quesito? Olha, juridicamente, o Brasil é um dos países que tem
o maior incremento de regulamentações na área de segurança e medicina do trabalho. Isso porque na década de 60 para 70, o Brasil se tornou signatário da ONU no que tange a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, essa legislação tão protetora do trabalhador, ela tem um braço muito pujante, muito fortalecido, que é o braço de segurança e medicina do trabalho. Houve uma herança por parte da OIT de boa parte das regulamentações técnicas da parte de engenharia de segurança do trabalho industrial. O Brasil recebeu essas regulamentações técnicas e produziu aqui em nosso país através de comissões tripartites, envolvendo 3 partes da sociedade na área trabalhista, a adaptação dessa regulamentação, dessa legislação técnica para todas as vertentes de atividade econômica do país. Então, respondendo a sua pergunta de forma jurídica, o nosso país é um dos melhores países para se trabalhar no que tange a segurança e medicina do trabalho. Agora, a implementação e a prática dessa regulamentação é o que a gente vê em várias outras atividades, né? Então, depende muito do setor, da área de atuação. A verdade é que o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho, eles atuam nas atividades de maior risco. Então, as atividades que possuem maior risco relacionado a acidentes de trabalho, que envolve um indicador excessivo de acidentes de trabalho, ali estarão os órgãos de fiscalização, e essas áreas são as áreas que geralmente praticam com uma integralidade muito maior as normas de saúde e segurança do trabalhador. Não, maravilha. Quer dizer assim, se uma empresa não cumprir os requisitos hoje, que são umas exigências internacionais e nacionais, acredito, né? Exatamente. Tá. Ela sofre uma multa, é isso? Se a empresa não cumprir a exigência, seja construtora, aeroportos, ela pode sofrer uma multa? Ela pode sofrer desde multa, embargos e situações muito mais voltadas para a judicialização. Perfeito. Cara, uma pergunta sobre o setor de aeroportos, né? O Brasil é um país que não tem muitos aeroportos. Quando a gente faz o comparativo a nível Brasil e nível Estados Unidos, se eu não me engano, o Brasil deve ter 100 aeroportos, mais ou menos, aproximadamente, né? O número de aeroportos nos Estados Unidos passa de 10 mil, né? Sim. O Brasil e China são países que investiram mais na questão aeroportuária e de transporte ferroviário. O Brasil nem tanto. Ainda precisa investir. Você vê assim, há uma perspectiva de que haja mais aeroportos no Brasil daqui para frente? A gente está falando aí dos próximos 10 anos, que certamente favoreceria a tua empresa, a Med+, com mais aeroportos. Olha, o Brasil ele tem uma menor quantidade de aeroportos de grande porte que a Colômbia. A Colômbia tem um território, né, bem menor. É incrível, não é? O tamanho da Colômbia é o quê? São Paulo, né, um pouco mais. Então, o território brasileiro merecia uma quantidade maior de aeroportos. Sim, sem dúvida. Porém, nós temos uma malha viária muito bem estabelecida e estruturada. Então, essa competição de estruturas de eixos logísticos e aparelhos logísticos, ela acaba tendo um problema e um déficit se comparado aí com os outros países por conta dessa malha rodoviária que se encontra no nosso país, e a gente consegue transitar muito bem. Então, talvez, após a concessão de 40%, 50% das malhas viárias, possa surgir aí um pouco mais de aparelhos aeroportuários no país. Nos últimos 6 anos, foram mais de 3 trilhões contratados em concessões, né? E as rodovias foram uma das mais contratadas, né? Principalmente concessão para rodovias, que a malha viária, pelo menos o eixo centro-sul, centro para o sul é muito bom, mas o norte ainda tem ali muito a se fazer, né, na questão. Exatamente. Na malha viária. Nós temos apenas 12% das malhas viárias concessionadas no Brasil. Então, um espaço gigante. Existe um projeto que vem tramitando de vários governos, veio do governo Bolsonaro, agora está no governo
do PT, que não foi alterado, que promete aí uma concessão de até 40% das rodovias do Brasil. Então, nós temos uma possibilidade de aumentar de forma significativa a qualidade da malha viária no país. Boa. Que é a nossa estratégia de expansão também. Maravilha. Nós atingimos o teto do setor de emergência aeroportuária, somos Perfeito. a maior empresa de emergência aeroportuária da América Latina. Temos hoje mais de 50 aeroportos de grande porte no Brasil, e hoje o nosso foco são as rodovias, né? Então, à medida que essas concessões vão sendo realizadas, a MedMais também vai expandindo o seu mercado. Legal. O PPI tem bastante concessões pela frente lá na B3. Certamente veremos lá o martelo sendo batido lá na B3, né? Cara, muito bom. Vamos falar um pouquinho de números, então, da MedMais. Se você hoje é líder, né, nacional e aqui no Mercosul, né? Você hoje chegou no faturamento acima de bi, né? Ou seja, a gente faz um cálculo médio, uma empresa que fatura acima de 1 bi, já pode certamente ir para uma abertura de capital. Não sei se é o teu objetivo, eu falei aqui no início, mas vamos confirmar se realmente era. Se você puder abrir para a gente um pouquinho de faturamento, números e essa perspectiva que você tem de acessar aí o mercado de capitais. Nós temos um faturamento hoje contratado de 2 bi. Tá? É uma receita recorrente, com uma liquidez relativamente interessante para o mercado, com números importantes, porque acaba que a nossa atividade é uma atividade de outsourcing, de prestação de serviço. Sim. Então, hoje nós temos um número interessantíssimo que está ligado ao passivo trabalhista. O nosso passivo trabalhista está girando aí até 3%. O mercado é 14%, 16%. Uau. Então, isso contribui muito para o nosso EBITDA, para a nossa margem, e temos buscado elevar a nossa ampliação de negócios através das rodovias e várias outras atividades para aumentar o nosso faturamento e assim trazer futuramente um sócio estruturante, um fundo, para que depois possamos fazer aí essa abertura para o mercado. Legal. Até essa questão de mitigar, né, o setor, o risco, né, do setor, para não ficar só num setor atendendo, mitigar em outras áreas, né? Acho que para o investidor isso é muito importante, cara. Mas estou impressionado aí com os números. Realmente são números para uma empresa no Brasil. Os contratos certamente devem ser mais de 10 anos, né? Com essas empresas que você presta. Traz uma segurança contratual obviamente, para quem olha a empresa, né? Para a saúde financeira da empresa. E tem aquela coisa também, né? Pode vir a crise que for. As pessoas precisam de um serviço de emergência, né? Então, nosso índice de inadimplência é praticamente zero. Quando ocorre um descasamento de faturamento de nota de um mês para o outro. Então, a nossa saúde financeira é fantástica. A saúde, essa emergência sempre vai precisar estar disponível, né? Mas acho que o mais que foi incrível aqui foi que você conseguiu montar um ambiente, como a gente viu no vídeo aí no primeiro bloco, um ambiente para que todos os colaboradores possam se sentir ali, né, como uma comunidade. Isso é incrível, né? Quando que você coloca isso em prática e acho que vira a chave na MedMais? Assim? Olha, o que eu observei estudando o mercado de terceirização? Quando você olha para o recepcionista aqui do prédio, ou o porteiro do prédio da pessoa que está nos assistindo, são pessoas que trabalham por uma empresa terceirizada. Boa parte delas não consegue se sentir pertencente. Eles não se sentem pertencentes ao prédio onde eles estão trabalhando e nem à empresa que os colocou ali. Essa ausência de pertencimento para a saúde mental do colaborador é severa. E essa ausência de saúde mental para o colaborador faz com que o turnover aumente, faz com que os passivos trabalhistas aumentem, porque para ele não é nada. Se ele vai lá, sai, entra na justiça, ele não tem vínculo algum emocional com a marca. Então, identificando esse limbo do mercado,
eu compreendi que o colaborador é a peça fundamental dos negócios de prestação de serviço. E por isso que nós decidimos criar uma cultura fortalecida, onde o colaborador é o centro de todas as coisas. E assim criamos essa comunidade com esse objetivo e aí fica muito mais complexo para o nosso cliente pensar em trocar Med+. Porque como funciona no mercado de terceirização? Convenhamos. Troca a empresa aqui da portaria, aí o porteiro fica. E troca de novo, fica o porteiro, o cara fica 30 anos, mas a empresa vai e vem, vai e vem. No grupo Med+, funciona diferente. Nós somos uma família. Então, já ocorreu casos, situações de termos algum ou outro problema com o cliente por choque de gestão, por diferença de ideologia, de pensamento cultural, o cliente desejar ali fazer uma substituição eventual, imaginando que seria como é no mercado, e os colaboradores levantarem as mãos e falar, não, nós vamos com a empresa, ele não vai ficar. Nós vamos com a empresa, vamos para outra frente de trabalho, e aí o cliente para e pensa, pô, essa empresa é diferente, porque ela realmente cuida do colaborador, ela se importa, é quem realmente vai fazer a entrega. Sim. É incrível isso aí. Realmente o setor de terceirização, quem está ali, né, nesse meio, no limbo, não consegue olhar pertencente de uma empresa e tem uma variação muito, assim, se não tiver uma licitação, um contrato muito rápida, né? Setor de limpeza, por exemplo, a gente, tem empresas que eu, até mesmo no condomínio que eu já moro, 2 anos muda, 3 anos muda a empresa, mas trazer esse pertencimento fenomenal, né? Porque aí realmente ele não vai sentir um terceirizado, né? Ele vai sentir um prestador de serviço de qualidade, está ali atendendo o cliente com dele. A missão, com propósito definido, com valores definidos. Maravilha. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o setor terceirizado e sobre o mercado de trabalho, sobre a dificuldade que é contratar pessoas e manter pessoas. A gente vai aprender um pouquinho mais com o Vitor Reis. Daqui a pouco, não sai daí, a gente volta já no próximo bloco. Fala pessoal, estamos de volta para a nossa entrevista hoje especial com o Vitor Reis, chairman, sócio fundador da Med+. Vitor, a gente estava falando aqui do setor de trabalho, principalmente na hora de contratação. A gente vê que é uma dor, né, de muitos fundadores de empresas, empresários, CEOs, encontrar mão de obra qualificada. Você conseguiu criar um método aqui que faz o colaborador se sentir pertencente e se manter, né, por muito tempo ali na empresa, feliz, alegre, trabalhando, com oportunidade de crescimento. Mas na hora de contratar, o que você costuma fazer para encontrar um bom profissional? Acredito que é uma dor, né, de muitos empresários. Como é que você busca essas pessoas? Tem que ter o mesmo DNA? Precisa passar por um onboard, um processo seletivo? Então, nós temos uma marca fantástica com recordes de mobilizar times e equipes de 800, 1.000 pessoas em 10, 30 dias. Então, dependendo da necessidade que o nosso cliente tem, a gente não tem muito tempo para trabalhar essa trilha de seleção. Até porque, quando implantamos ou implementamos um contrato que já vem rodando com uma operação, o que a gente faz é fazer uma pesca em aquário. Nós selecionamos as pessoas que estão ali e trabalhamos com elas. Mas a sua pergunta ela é muito pertinente, porque me lembra uma estratégia que nós criamos, que é a de formação. A Med+, ela é, na área de emergência aeroportuária, ela é uma das 3 empresas autorizadas pela ANAC, 2 empresas, que a outra perdeu a autorização, autorizadas pela ANAC a formar e qualificar os profissionais de emergência a trabalharem no aeródromo. Então, nós temos essa oportunidade de criar o nosso próprio ecossistema. Inclusive, se você me permitir, nós temos vagas abertas em todo o Brasil para bombeiros de aeródromo e teremos várias turmas daqui para frente até o final do ano
para trazer essa formação à tona e formar mais bombeiros de aeródromo, que é uma classe muito especial, muito específica, é um curso de grande demanda, de alto risco e de grande importância para o aeroporto. Vitor, e pode falar, quem quiser indicar alguém, participar, onde que encontra, para onde que vai, procura na internet para participar desses cursos? É só entrar no nosso site, medmais.com, e ali tem todas as informações do curso logo na home. E Legal. Se quiserem também se candidatar a uma das 450 vagas disponíveis hoje em todo o Brasil, Legal. É só entrar no ícone Trabalhe Conosco e enviar o seu currículo, que com certeza vai participar do processo seletivo. Bastante vaga, hein? Muitas Bastante vagas. vaga. O pessoal não pode reclamar que não tem trabalho, hein? Muitas vagas sempre. Então é só entrar no site www.medmais.com e aí vai ter todas as informações. Todas as informações. Poxa, fenomenal. Então é isso aí. E rede social, qual que é o Instagram da MedMais? @Grupo MedMais. Grupo MedMais. Boa. Bom, agora, Vitor, ficou uma pulguinha atrás da orelha aqui quando a gente falou de mercado de capitais. Você comentou do fundo estruturante, né? Se você hoje planeja buscar esse funding, né? Com o objetivo de valor, se tem um valor que você busca, algum tipo de fundo específico, até porque nós temos aqui no Negócio SA, nós temos uma mentoria. Aliás, se você está olhando esse QR Code aí na tela, pode aí acessar. A gente tem uma mentoria e um clube, Negócio SA, que tem alguns empresários, CEOs do Brasil. A gente faz alguns encontros, jantares, como comentei com você aqui nos bastidores. E nós temos também gestores de fundos, temos aí a gente costuma fazer essa ponte, né, dos empresários com o mercado financeiro, um pouco do nosso DNA, inclusive do Saravalli, que é mestre em economia. Então, se você puder explicar um pouquinho para a gente aí como seria essa operação, o que você busca, até para quem estiver assistindo, que tiver interesse, fala pelo site mesmo, ou não sei, no Instagram, depois você fala as redes para te encontrar. Muito bem. A curto prazo, para o ano 2025, nós estamos captando 100 milhões de reais, tá? Com projetos específicos para várias áreas e algumas outras demandas. Sim. A médio prazo, nós temos alguns projetos que variam de 200 a 400 milhões de reais de captação. E aí é onde entra esse fundo estruturante que nós estamos buscando desde já. Boa, então aí, ó, Faria Lima, fundos. Como faz para te encontrar, Vitor, para falar dessa oportunidade? Tem algum e-mail que procura falar? Tem sim, contato? tem sim. Se for possível colocar os caracteres, claro, mas victor.reis@skyfamily.com.br, que é a nossa holding. Show. Então, se a produção puder colocar na tela, envia e-mail para essa holding, faz uma reunião, tem essa oportunidade. Maravilha. E em breve, né? Até porque, Vitor, esse momento que o Brasil vive, a gente aqui só vê oportunidade, tá? Mas a gente sabe que faz um ano que a gente não vê nenhum IPO na bolsa, né? Você costuma... você é um cara que vê oportunidade em tudo, né? Mesmo na crise você vê oportunidade. Mas você costuma olhar para esse momento do Brasil de que forma? Olha, eu acredito que dentro dessa situação que nós temos vivido hoje, quem se preparar de forma antecipada em qualquer atividade vai conseguir beber água limpa. Então, estar preparado, analisar os números, deixar a casa pronta, não recuar tanto. Porque tem muita gente que, numa situação de retração econômica, recua demais e perde grandes oportunidades. Sim. Então, deixar o receio de lado, o temor de lado, continuar os projetos de forma, claro, cautelosa, mas sempre mirando no futuro promissor. Eu acredito que o nosso país, no máximo 3 anos, vai atingir um voo cruzeiro bem imponente e pujante. E eu tenho certeza que quem fizer o dever de casa hoje vai alçar grandes voos no futuro. Não, fenomenal. É bem por aí mesmo. A gente teve ali em 2022, 2020, 2021, 2019, várias empresas foram para o mercado, né? Depois de 2022, 2023, realmente teve esse pé no freio, mas fica aí a dica, hein? Se preparem, continuem, inclusive participem de confrarias, de mentorias, conheçam mais empresários, divulguem o seu negócio, porque é a hora que tudo voltar ao normal, né? Na economia, sabe que o momento não é bom,
mas quem se preparar vai poder sair na frente e certamente a gente vai ter investimento estrangeiro vindo para o Brasil, que é o país da vez, né? A gente tem aí 60% de energia limpa no Brasil, diferente de outras nações, somos o país aí do agronegócio, que alimenta, né, boa parte do mundo. E eu acho que a gente tem nós temos um diferencial que boa parte dos países não possui e até alguns países emergentes não conseguem enxergar. A gente está fora dessa corrida armamentista que a Europa está vivendo. Nós estamos fora desse meio, dessa briga dos grandes. E a gente sabe, quem é pequeno, né? Eu já fui pequeno, a gente sabe as oportunidades que o Brasil possui hoje nesse cenário internacional. Exato, exato. Então, o investidor que está ali fora não quer investir o seu recurso, né, num país que provavelmente pode entrar em guerra, que está discutindo situações de briga com taxações econômicas, ele vai olhar para quem? Para quem seguramente ao longo de séculos tem manifesto uma posição de diplomacia, de paz, de serenidade, de tranquilidade. Eu acho que esse é um grande ativo que o Brasil possui hoje. Exatamente, mesmo como um país emergente, né? Com essas brigas comerciais, a gente ficando certamente ali fazendo o nosso papel, né, olhando para frente, uma hora os investidores internacionais vão olhar realmente, pô, o Brasil é o país emergente da vez, né? Falta um pouquinho só, mas a gente vai chegar lá. Mas falando desse mercado internacional, você pretende internacionalizar o Grupo Med+, né? Você já olhou algum país primeiro que você pretende levar? Talvez seja um clichê, mas a porta para a Europa é Portugal. Portugal, né? sem dúvida. E não apenas pela barreira da língua, mas pelo encaixe processual, burocrático, né? A forma como os dois países lidam com a saúde, com a emergência, com a segurança do trabalho. Então é um país que há tempos nós temos investigado, iniciamos um diagnóstico situacional o ano passado e agora já estamos prestes a iniciar a segunda fase, que é a execução do Business Plan no território aí, europeu. Olha aí que bacana. Primeira mão aqui no Negócios S.A., vamos ter um grupo Med+ europeu, hein? É isso aí. Olha só que bacana. Estamos chegando. Você comentou de regulação. A Europa, então, ela se parenta um pouco com o Brasil nessa questão trabalhista, né? Os Estados Unidos, ele é um país meio que com menos regulação. Isso, por exemplo, o teu setor, ele tem menos entrada ali? Porque é menos regulado, talvez? Menos entrada. Não só na parte de segurança do trabalho, mas a parte de emergência, que é a nossa maior força. Os Estados Unidos, ele tem uma liberdade, né? É diferente, né? O modelo de trabalho. É diferente. Né? Hora de trabalho. Hora de trabalho. Então, o que torna o meu negócio fortalecido no Brasil, que é uma regulamentação forte, uma fiscalização forte, nos Estados Unidos existe um recuo. Né? Uma liberdade, o trabalhador é livre para trabalhar de capacete ou não. Legal. Lá não tem, então, essa obrigação. Não tem uma obrigação. Mas também se ele se machucar por conta dele, né? É por conta dele. É claro que existem regulações americanas muito fortes em cima das construtoras ou indústrias no que tange à saúde coletiva. Né? Uma obra ruir, o prédio cair, matar milhares de pessoas, isso acontece, mas o Estado americano, eles olham para grandes impactos, né? O indivíduo como pessoa, ele tem que cuidar de si mesmo e eles acreditam dessa forma. Quer dizer, o Brasil, então, para o trabalhador, a legislação favorece muito ele, né? Muito. Assim, no sentido de dar todo o suporte, falar assim, todo o apoio, né? Mais a CLT, mais a muito. Isso porque o Brasil, historicamente, é um país de herança escravagista, né? Sim. Então, essa história penosa, ela nos traz traumas históricos que a gente tem que lidar com eles constantemente, de forma sociológica, até porque a legislação ela é produto da nossa sociedade, né? Sim. Então, esses traumas trouxeram uma série de freios e contrapesos
para proteger a figura do trabalhador, para que ele não seja um escravo, para que ele não sofra como o escravo sofreu, para que ele não, sabe, tem toda uma estrutura que vem de uma herança bem antiga. Mas em todo mercado tem oportunidade, né? Sim. E, bom, mais incrível, olha só, a gente vai para o último bloco, Vitor Reis, último bloco, e agora a gente vai falar no próximo bloco sobre erros e acertos. Você como empresário, se prepare, são perguntas mais, daquelas mais animadas, como o Saravalli sempre fala, ou às vezes uma pergunta para perder a amizade. Mas essa não vai vir porque ele não está aqui dessa vez, aí hoje foi mais tranquilo. Então não sai daí, a gente vai para o próximo bloco e volto com as nossas últimas perguntas com o Vitor Reis, chairman do grupo MedBuys. Olá pessoal, estamos aqui no nosso último bloco e como passou rápido, essa entrevista exclusiva com o Vitor Reis, chairman do grupo MedMais. E agora, Vitor, a gente vai para aquela hora que fica um grande ensinamento para os nossos membros da mentoria e também para os empresários que assistem e todos aí os investidores que assistem a BMC News. Cara, fala para a gente de erros e acertos como empresário nesses 17 anos, listando assim, cara, um acerto que mudou o teu negócio e um erro custou caro, porque a gente costuma dizer que nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos, né? Então os erros são muito importantes para a gente possa modelar no nosso negócio. Olha, um erro que me custou caro foi olhar inicialmente só para os números. Foi objetivar apenas o recurso financeiro. Foi olhar só para a matéria, sem me importar com as pessoas, sem me importar comigo mesmo, com a minha família. Foi entrar nesse viés de eu quero ter, e me esquecer de quem eu estava me tornando. Então esse foi o grande erro que me custou muito caro, muito caro. Custou até familiar, assim? Familiar, um pouco familiar, contato divórcio, situações muito difíceis que eu acabei enfrentando para construir o que eu construí hoje, mas a duras penas. Eu acredito que, olhando toda a trajetória, eu vejo que não seria tão necessário tanto esforço assim. Agora, um acerto foi deixar a vaidade de lado. Muitas vezes a gente empreende querendo ser alguém, querendo reconhecimento, e toma más decisões nesse caminho, né? Ou temos situações em que a gente precisa ser humilde, reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa posição, e a vaidade do empreendedor é o que destrói e derruba ele nos 2, 3, 4 primeiros anos. Isso é fato, né? Eu provei disso. Até criei um conceito desce daí na empresa, né, uma escadinha, desce daí. Legal. É quando você olha para si mesmo e diz, olha, desce daí, porque você não chegou aí ainda. Então, esse foi um grande acerto que eu tive na minha vida e que me proporcionou chegar até aqui, e ainda é só o começo. Vitor, se você puder abrir para a gente aqui, se teve algum momento que você se apegou mais na fé, se teve algum momento que você fala assim, cara, eu preciso olhar para dentro. Foi assim um momento que você estava destruído, você falou, divórcio e tal, crise na empresa, você vê uma luz no fim do túnel e fala assim, poxa, quando que foi, cara, que você teve essa virada de olhar a vida, né? De estado de ser mesmo, estado de espírito ali? Foi em 2020, assim que veio a pandemia. Ocorreu uma série de catástrofes na minha vida de uma vez só. Primeiro, todos os aeroportos enviaram notificação extrajudicial pedindo cancelamento de contrato. Nossa. E eu já tinha que demitir ali da noite para o dia 700 colaboradores, né? Na mesma semana, minha esposa me pediu divórcio, né? E na semana posterior, eu fui diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e a médica me deu 3 anos de vida. E ali eu tive que parar, olhar tudo e compreender o que eu estava fazendo na minha vida. Porque o dinheiro que eu tinha na conta, o que eu poderia
gastar para trazer a minha cura não seria suficiente, porque esclerose lateral amiotrófica é uma doença incurável. Então eu comecei a perceber que eu não me lembrava do sorriso do meu filho, eu não saboreava os alimentos porque estava sempre na correria, eu não sentava com as pessoas e olhava nos olhos porque eu estava sempre no celular, ou então eu olhava nos olhos, mas minha mente estava em outro lugar. E eu percebi que eu tinha perdido a minha vida até ali. E aí eu fiz um mergulho espiritual muito grande e minha irmã assumiu a posição de CEO da empresa. Nós já tínhamos um faturamento interessante e a partir disso eu consegui me reconectar, a cura aconteceu, né? A medicina disse que foi um falso diagnóstico, de 100% do ELA, 40% é falso diagnóstico devido à dificuldade ainda de diagnose nessa área. E foram os 3 anos mais importantes da minha vida, porque eu aprendi realmente o sentido da vida. O sentido da vida é muito mais simples do que a gente imagina. Então, talvez você que está me assistindo, você está numa correria louca, querendo ganhar o pote de ouro aí no final do túnel, mas, desculpa te dizer, talvez quando você alcançar esse pote de ouro, a infelicidade vai surgir, porque você vai falar, pô, era tudo isso, ou isso aqui não é nada. Então, a verdade é que a vida vale muito mais do que o que a gente pode contar em números. Incrível. Você ficou 3 anos fora da gestão da empresa? 3 anos fora da gestão da empresa. Foi quando eu foquei na parte estratégica, porque eu era o executivo. A minha vaidade foi esmagada. Foi aí que nasceu esse conceito do Desce Daí, porque eu percebi que eu, fora da empresa, a empresa cresceu muito mais, cresceu 150%, e as coisas passaram a funcionar. E, cara, passou 3 anos, mais 3 anos você está aqui hoje, hein? Então, graças a Deus. Contrariou todos os diagnósticos. Graças a Deus. Eu vou permanecer mais 30, 40. Com certeza. E acho que é incrível, hoje você está contando uma história aqui, enfim, a história do impossível, né? De contra todas as circunstâncias, aos diagnósticos, e está aqui hoje contando essa história. Certamente vai ser a primeira de muitas vezes que você vai vir aqui, tá sempre convidado. Obrigado. Quando vier aqui na BMC News, certamente vai ter sempre portas abertas, e que você seja uma referência para todos os empresários, quem quer empreender. Mas eu acho que essa última fala sua realmente impactou muito, né? Acho que uma referência para líderes, para seres humanos. Muitas das pessoas nunca vão abrir uma empresa, mas vai empreender dentro da empresa, né? Exatamente. A gente tem aí no Brasil um povo muito trabalhador, muito batalhador, que realmente precisa olhar para os lados, né? Quem está do nosso lado, o momento que a gente vive, e não só ficar buscando a riqueza a todo custo, né? Porque a vida passa muito rápido, e realmente esse conselho aí realmente aqui me impactou bastante. Vou anotar e vou levar para minha vida. Legal. A gente teve uma vez o Geraldo Rufino aqui, ele falou algo parecido. Ele falou algo parecido, e realmente é como um boxe, né? A gente toma um murro assim e fala, nossa, a gente aprende muito com todos os CEOs que vêm aqui, que são entrevistados. Você é um desses que certamente deixou uma grande história aqui pra gente hoje. Obrigado. Cara, muito obrigado. Se quiser deixar suas redes sociais de novo, né? Onde te encontra, a Med Mais, e também suas redes sociais, Vitor, aonde te encontra, o e-mail que você falou, se puder repetir novamente. Sim, claro. Bom, depois dessa situação eu descobri que eu tenho um propósito, que é falar justamente sobre isso. Ah, que legal. Para empresários, para várias Hoje você faz pessoas. alguma mentoria, algum trabalho nesse sentido? Então, estou lançando um programa de mentoria, que na verdade é um encontro de imersão, chama-se Entre Reis, aqui em São Paulo, vai acontecer aqui próximo a Faria Lima, nos dias 6 e 7 de junho. Né? E para as pessoas me encontrarem nas redes sociais, até porque na rede social pessoal eu faço esse trabalho de cumprimento do meu propósito, que é de despertar as pessoas para olhar para o intangível, para olhar para aquilo que elas não conseguem tocar. Né? E na minha rede social, no meu Instagram, que é @verreis, com 2 S no final, eu entrego esse tipo de conteúdo. E eu tenho um programa também no YouTube que se chama Café com Reis.
que eu lanço um episódio, segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã, com uma profundidade muito maior nesses assuntos, com um conteúdo bem mais específico, mais técnico. E é um programa que está indo também para a rede de televisão TV Gênesis e a Sara Brasil FM, em 8 capitais do Brasil. Olha que bacana, hein, cara? Meu irmão, ele é um membro da Sara. Que legal. Sara Nossa Terra. Começou em Brasília, né? Em Brasília. Hoje em tem aqui, né, em Bispo São Paulo, Robson. na saúde. Meu irmão, ele é um servo lá da Sara. Já foi uma vez, muito bom. Maravilha, Vitor. É Vitor... Como é que é o Instagram? É V-Reis. V-Reis com 2 Com 2 S. S no final. @V-Reis com 2 S. Segue lá o Vitor no Instagram. Que dia de junho que vai ser a 6 missão? e 7 de junho. 6 e 7 No de junho. Instagram, nós estamos fazendo vários lançamentos. Legal. Apenas 30 vagas. Depois a gente vai falar aí para os membros do clube poderem participar, a gente fazer Muito alguma coisa aí para eles lá estarem presentes. Certamente, se eu estiver aqui em São Paulo, vou querer participar. Estão todos convidados aí que nos acompanham. Bom, já temos a rede social do Grupo Med Mais, só para lembrar, Grupo Med Mais. Med Mais, para quem quiser seguir o Grupo Med Mais. Para os fundos de investimentos quiserem também enviar e-mail, qual que é o e-mail que você falou? victor.reis@skyfamily.com.br. SKY. Isso, family.com.br. Family é um M só? Isso, normal. Family em inglês. Family em inglês, com um M só. Isso. Maravilha. Para quem quiser seguir a gente também nas redes sociais, Negócios SA _ no Instagram. O Marcos Saravalho não está aqui hoje, mas também tem as redes sociais do Marcos Saravalho e a minha, que é o Gustavo Araújo _ oficial, beleza? Se tiver indicação de algum empresário para ser entrevistado aqui, algum líder, entre em contato com a gente no direct do Negócios SA, faça a indicação para a gente poder conhecer mais pessoas incríveis como o Vitor Reis, aqui um brasileiro, um empresário e mais aqui um líder que vai levantar outros empresários com esse propósito seu. E é isso, Vitor. Só tenho a agradecer a sua participação aqui hoje. Foi mais um episódio exclusivo aqui com novidades sua e da empresa, né? Acho que você agora também como um empresário que vai levantar outros empresários. E o Grupo Med Mais tem uma história de 17 anos, uma história de altos e baixos, mas que hoje aí certamente um grande case, né? Para o setor da saúde hoje, poderia-se dizer, e do setor também de terceirização no Brasil. Muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e sucesso a esse programa tão especial. Obrigado. É isso, galera. Até a próxima semana. A gente volta com mais Negócios SA e o Marcos Saravalho vai estar de volta, hein? A gente vai cobrar dele. Grande abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.